A baleia orca causa admiração em muitas pessoas. Muita gente se impressiona com sua beleza única ou com seu simbolismo. Afinal, a orca é um sinal de aprendizado, autoconexão e várias outras coisas para quem adora observar e se inspirar nela. Ninguém pode negar que essa baleia é imponente, mas poucas pessoas sabem a verdade assustadora por trás da orca, que é capaz de apavorar até os maiores animais do oceano. Venha conferir o que faz essa baleia ser um dos seres mais temíveis e cruéis do reino animal. É por isso que até as baleias temem a orca. Apesar de ser conhecida como a temível baleia assassina, a orca faz parte da família do golfinho, pois elas não possuem cerdas bocais na boca que funcionam como um filtro para as baleias. Pelo contrário, a orca tem dentes, assim como todos os golfinhos, embora sua aparência possa justificar essa confusão. A boa notícia é que, se você gosta de chamar a orca de baleia, não precisa mudar seus hábitos por causa dessa descoberta. Afinal, o nome baleia costuma ser usado como classificação genérica para cetáceos, mesmo que sejam os golfinhos. A orca vive em bandos e pode atingir até 10 metros de comprimento e 10 toneladas, e é encontrada nos oceanos e mares de quase todo o mundo, preferindo águas mais frias. Seu tamanho é considerável e a presença de dentes a torna mais perigosa do que outras baleias, embora a orca não seja considerada uma ameaça para os seres humanos. Os únicos acidentes envolvendo humanos foram registrados apenas em cativeiro, então sua fama de baleia assassina é um pouco injusta, apenas uma lenda que foi aumentada demais, mas isso não significa que a orca seja um animal dócil. Em primeiro lugar, não podemos nos esquecer de que golfinhos são comprovadamente muito inteligentes, e a orca não é uma exceção. Sua alimentação é bem variada, e ela precisa comer cerca de 200 quilos de comida por dia, podendo incluir tubarões, golfinhos, baleias, focas, leões marinhos e até tartarugas. Não é fácil conseguir tanta carne em um único dia, então os grupos de orca desenvolveram estratégias inteligentes para ter mais acesso em suas caçadas, o que geralmente envolve perseguir sua presa até a exaustão, revezando com outras orcas do bando. Já foram registrados casos em que as orcas nadaram rapidamente perto da superfície, criando ondas que impediam focas e leões marinhos de nadarem e fugirem. É claro que a famosa baleia assassina evita brigas com animais potencialmente perigosos, como o tubarão branco, mas isso não significa que eles não se enfrentem às vezes, e acredite, a baleia tem muitas vantagens sobre um dos maiores predadores do oceano. Ela pode não ser mais rápida e ter tantos dentes, mas é mais inteligente, estratégica e caça em grupos. Os membros do bando até podem conversar sobre as melhores táticas, pois se comunicam com um complexo sistema de chamados sonoros que podem ser ouvidos a quilômetros de distância. E por isso que as orcas conseguem ser tão organizadas e sincronizadas quando estão agindo em equipe. Não é surpresa que até o tubarão tenha medo da orca. Afinal, estudos mais recentes mostram que os tubarões brancos mortos pelas orcas são encontrados sem o fígado. Esse predador imediatamente abandona seu local de caça assim que percebe a presença de um grupo de orcas, e não volta por pelo menos um ano, mesmo que as baleias estejam apenas de passagem e nem tenham mostrado interesse no tubarão. E o mais surpreendente é que o contrário não acontece. Não existem registros de situações em que os tubarões tenham intimidado a baleia assassina. Pode ser que ela esteja atacando os predadores para apenas garantir suas presas, afinal, ambos costumam caçar os mesmos animais. É claro que um animal tão inteligente quanto a orca também tem a necessidade de brincar e se divertir, mas elas costumam fazer isso de uma forma bem cruel. Podemos até imaginar que os animais selvagens só matam para se alimentar, mas infelizmente essa baleia também pode matar apenas para se divertir. Uma das provas mais chocantes disso é o momento em que os biólogos perceberam um grupo de orcas perseguindo uma enorme baleia azul, animal grande demais para servir como alimento para as orcas. E por isso os cientistas a princípio não entenderam por que a baleia azul estava sendo perseguida. Foi uma surpresa para o meio científico perceber que as orcas realmente podiam agir com puro sadismo contra outros animais. Na gravação dessa perseguição incrível, a baleia azul conseguiu erguer uma enorme parede de água e fugir em uma velocidade muito maior do que a das orcas. Assim como os gatos perseguem e brincam com suas presas, as orcas são brincalhonas e têm um comportamento muito parecido. Elas sabem que poderiam conseguir muita coisa com uma enorme baleia azul, então sua principal tática é separar a mãe do filhote e fazer a baleia mais jovem se cansar até virar uma presa fácil. As orcas nunca tiveram a pretensão de caçar os filhotes da baleia azul, elas apenas queriam um pouco de diversão.
Alguns biólogos tentam defender a orca alegando que se trata apenas de um treino, e a maioria deles acredita que seja apenas uma brincadeira de luta bem desbalanceada contra a baleia azul, conhecida por ser assustada e inofensiva a praticamente todos os animais. Tudo isso já é suficientemente perturbador, mas não fique pensando que você pode ignorar as orcas só porque elas não costumam atacar os seres humanos, em especial quando estão em seu habitat natural. Entretanto, isso não quer dizer que estamos imunes aos ataques delas, pois se as orcas quiserem nos atacar, elas obviamente não terão dificuldade ao fazer isso. Um dos últimos casos registrados ocorreu no final do ano passado, quando um capitão se surpreendeu ao ter um barco atacado por um grupo de baleias assassinas perto da costa de Portugal. As orcas passaram 2 horas golpeando o casco da embarcação, cerca de 7 animais se revezando para atacarem ininterruptamente. E o que mais surpreendeu o capitão foi que as baleias pareciam focar em pontos sensíveis, como se soubessem o que causaria mais impacto. Tanto que a maior preocupação nem foi os danos dos cascos, e sim a enorme chance de os ataques conseguirem deslocar o cabo do leme. O capitão ainda teve 30 km de costa e só podia desligar o motor, abaixar as velas e esperar que os animais desistissem ou perdessem o interesse. Foi preciso que um barco de pesca se aproximasse para que as orcas abandonassem a embarcação que atacavam. Parece que essa história foi apenas uma entre outras dezenas de acidentes parecidos que aconteceram por ali na mesma época, e ninguém sabe explicar por que aquele bando de orcas estavam agindo de maneira tão agressiva contra os barcos, comportamento pouco comum entre elas. É verdade que as baleias costumam ser curiosas e se aproximam quando vem um navio, mas raramente são agressivas. Entretanto, alguns barcos não tiveram tanta sorte e precisaram ser rebocados antes que as baleias fizessem um estrago. E em outros casos, os animais ativamente perseguiam a embarcação. Os biólogos contam que a situação está piorando cada vez mais. Isso tudo com certeza é motivo mais do que suficiente para explicar por que as baleias e outros enormes animais marinhos preferem fugir sempre que avistam um bando de orcas, pois elas seguramente podem ser consideradas um tipo de gangue do oceano.